Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente aqui na nossa Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira, aqui no canal do YouTube do Vinho na Vila. Este evento tem o apoio do Sebrae e da Brasel, e estamos super felizes de estar agora à tarde falando um pouco mais de criatividade. A gente falou a semana inteira de como mudar, né, o nosso negócio, vender mais, poder estar mais próximo do nosso cliente. Várias dicas de chefes, sommeliers, enólogos estiveram aqui com a gente, como empreender no mercado de vinho, foi hoje mais cedo. E agora chegou o momento da gente ter insights de como criar uma narrativa, como ter um conteúdo inovador. E eu acho que duas pessoas que vão contribuir muito aqui com a gente, são duas mulheres, né? Uma delas é a Lúcia Porto, que é jornalista, e a Malu de Martino, que é cineasta. São duas pessoas extremamente criativas e elas vão nos passar um pouquinho essa criatividade, dar umas ideias para que vocês possam também estar usando isso no negócio de gastronomia ou de vinhos de vocês. Malu e Lúcia, muito obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Larissa. Obrigada, Malu, pelo papo que a gente vai ter hoje. Com certeza vai ser bem legal. Eu que agradeço. Que bom a gente encontrar e falar sobre essas coisas que a gente gosta tanto, né? É isso aí. Então, vamos já, né, adiantar aí o nosso papo. Vamos direto ao ponto. Vamos conversar com a Malu. A Malu fala para a gente um pouquinho do trabalho dela, né? Explica a série que você fez, até foi o lançamento ano passado no Vinho na Vila, na Cinemateca, foi muito legal. Muito bom. E depois a Lúcia já engata e conta do Brasil de Vinhos para a gente. Bom, então, eu sou Malu de Martino e sou idealizadora, roteirista e diretora da série Vinhos BR. Bom, a série Vinhos BR nasceu, obviamente, da minha paixão por vinho. Eu adoro vinho e, por isso, eu resolvi fazer uma vinho.
Não que eu faça, adore tudo que eu faço, todos os conteúdos com os quais eu trabalho, mas esse era um sonho antigo. Eu sempre quis muito, desde que eu conheci, desde que eu estive pela primeira vez em Caxias do Sul, início de pouco, 2006, eu acho, 2006, eu fiquei encantada com o trabalho das vinícolas, ainda muito no começo, e quando eu conheci algumas delas, visitei algumas delas, e fiquei super interessada em levar isso para outras pessoas. A vida foi para outros caminhos, eu fui fazer algumas coisas no cinema, fui fazer outras coisas também relacionadas a vídeo e cinema, e aí se apresentou uma oportunidade com o canal Travel Box, que é da Prime Box Brasil, finalmente, de realizar uma série sobre vinhos brasileiros. E aí eu comecei uma pesquisa mais extensa, estive lá em Bento Gonçalves, fiquei alguns dias lá vendo o que eu poderia fazer, como é que eu poderia fazer, de que forma a gente poderia se programar para fazer, quando seria o melhor período para as vinícolas, porque nunca poderia ser colheita, porque a colheita está todo mundo super ocupado, né? Então, eu fui estudando e fui já gravando algumas imagens, conversando com alguns enólogos, alguns produtores, e assim fomos. E aí fiz um projeto, que era, na época a gente tinha aí um edital para esse tipo de projeto, que é muito importante, porque é um projeto financiado pela Ancine, quer dizer, pelo Fundo Setorial, Ancine, mas o projeto financiado pelo Fundo Setorial, e a gente conseguiu, então, fazer os 13 episódios da primeira temporada da série. E foi super bom, né? Foi super sensacional. A gente conseguiu... O que eu tentei fazer era tentar fazer uma certa abrangência das regiões produtoras de vinho, guardando as suas devidas proporções, né? O Rio Grande do Sul tem 8 episódios desse contexto. Santa Catarina já tem 30 episódios dentro desse contexto. E o Vale do São Francisco tem 2. Ou seja, isso depende, claro, logicamente, era acompanhar o tamanho dessas regiões produtoras. E, enfim, eu fiquei muito contente de fazer e acho que a minha interação com as famílias, porque a minha ideia inicial era fazer uma série sobre vinhos de família. Eu também sou descendente de imigrantes italianos e fiquei muito... E sempre me comoveu muito. E eu pensei sempre em fazer uma coisa em que buscasse a origem disso naqueles navios em 1875. E dali partiria para o que foi vindo... foi acontecendo depois do vinho de colônia, depois do web commerce, depois de tudo que aconteceu, que vocês já estão cansados de saber. Mas o canal achou melhor a gente tentar uma coisa mais sobre os vinhos brasileiros, para não ficar preso para a gente não ficar preso nessa ideia da tradição vitivinífera. O que eu agradeço profundamente, senão eu não teria ido em certas vinícolas que eu fui depois, e que foram surpresas maravilhosas, como, por exemplo, a Luiz Argenta, né? Então, enfim, essa foi... Eu não sei, que eu não estou contando muito tempo aqui. Larissa, por favor, me diga se estou entendendo muito. Não, está ótimo. Deu para entender bastante. Isso. Maravilha. E você, Lúcia, conta um pouquinho da tua história aqui para o pessoal, como é que foi esse começo do Brasil de Vinhos, que é super jovem, super recente, né? Mas já está bem... Não somos um Brasil de guarda ainda, somos um Brasil jovem, né? Na verdade, assim, o Brasil de Vinhos surgiu, eu acho que uma coisa que a Malu falou ali, que é bem importante, eu acho, nesse mundo, é a gente fazer as coisas com amor, né? Não só nesse mundo do vinho, mas no mundo como um todo, ainda mais no momento como a gente está hoje. E esse nosso trabalho, né, essa nossa experiência relâmpago, digamos assim, com o Brasil de Vinhos, surgiu muito disso. O que acontece?
éramos 4 amigos, 3 deles muito envolvidos com o vinho, né? Um enólogo, uma sommelier, winemaker e eu, que sou jornalista e já trabalhava envolvida com vinho de alguma forma. E quando comecei a trabalhar com vinho, comecei a estudar, caí dentro de uma garrafa e não saí mais dela. A gente se encontrou assim, né? Já nos conhecíamos e casualmente 3 de nós pensamos em ideias muito similares ao mesmo tempo. Coincidências do mundo, a pandemia nos fez entrar em contato de novo e nos falarmos bastante, e aí a mim coube juntar essas 3 pontas, porque nem todos se conheciam. Precisávamos de mais um que fosse um braço digital, e eu tinha um amigo muito ligado a isso, que já estava trabalhando comigo e apostou também nessa ideia. Logo em seguida se uniu a gente uma biomédica, que é especializada em estudar suco de uva, e também é da Serra, ela é da região de Flores da Cunha. Ela nasceu dentro de uma barrica, ela mesma diz, né? O pai dela muito envolvido também nisso. Então a gente se juntou e pensou como a gente podia ajudar, né, as vinícolas do Brasil nesse momento em que as pessoas estão consumindo mais vinho, né? O vinho é uma bebida que te faz agregar muito, acho, diferente da cerveja, que tem essa coisa mais do entusiasmo, do falar alto, do futebol, assim, né? O vinho é uma coisa mais vamos pensar e vamos ficar na nossa, mesmo que junto com outras pessoas. Então a gente vê os dados, né, de mercado, o aumento do consumo do vinho. O que nós pensamos? Vamos aproveitar esse momento que a cerveja, entre aspas, deu uma sumida e vamos tentar valorizar o nosso vinho. Como? As pessoas que estão em casa, elas estão consumindo mais digital. O que a gente pensou? Vamos transformar o conhecimento e as relações que cada um de nós tem com determinados grupos de produtores, de vinhateiros, de vinícolas, em informação, e vamos compilar isso de uma forma que o cidadão comum, que o povo, ou que o enófilo, ou aquele que até goste, mas não entenda muito, possa enxergar num lugar só a maior quantidade possível de vinícolas brasileiras. A gente sabe que é muito difícil conseguir todas, mas a gente está em busca disso, né? O nosso santo grau, assim, o nosso pote do final do arco-íris. Os dados que a gente tem hoje, assim, que são de há cerca de 2 anos, mais ou menos, dizem que no Brasil há cerca de 1.500 vinícolas, né? Um pouco mais, um pouco menos, e aqui no Rio Grande do Sul mais da metade disso, quase 800. A gente quer chegar perto desse número, né? Temos um pouco menos de um mês de vida já online. A gente começou a pesquisar no dia 13 de abril, o dia que a gente cadastrou internamente a nossa primeira vinícola. E botamos no ar no dia 12 de maio, praticamente um mês depois. Hoje não passou um mês que a gente está no ar. A gente tem 196 vinícolas que já estão cadastradas, 134 ou 5 que já estão online, né? Tanto no Instagram quanto no site. Mas o que acontece? Na hora que a gente divulgou isso, botou nas redes, começou a divulgar, fomos para a imprensa, começamos a falar um pouco mais, as pessoas começaram a compartilhar, as vinícolas já estão nos procurando. Porque o que acontece? É totalmente gratuito para elas, a gente não cobra nada. Então, a vinícola vai lá, entra no site, tem um pequeno cadastro, ela se cadastra, manda umas fotografias, e o institucional é todo gratuito. Bom, se alguém um dia quiser divulgar um rótulo, um evento, ok, aí a gente, né, tem uma questão comercial. Mas toda essa participação institucional, que como a Malu está falando aí, conta muito da história, né, conta muito da tradição de cada vinícola, e a gente sabe que a Malu foi pesquisar muito e falou também dessa questão da origem italiana dela. É recorrente a gente, quando recebe essas informações, encontrar esses dados, né? Tá na segunda, tá na terceira, tá na quarta, em alguns casos está na quinta geração, imigrantes que vieram de navio e pararam onde hoje é a linha tal, no interior do travessão e tal. E isso é muito bonito, porque a gente vê que o vinho, mais que um produto e um negócio, ele é um meio de vida, mais do que subsistência, né? Então, quando vocês falaram na gente falar um pouco mais sobre essa questão de narrativa, eu acho que o principal ponto que une todas essas vinícolas, e não interessa se é uma pequena que tem 2 rótulos ou uma que exporta e tem não sei eu quantos rótulos premiados, é a questão da tradição, porque isso veio de algum lugar, por mais que hoje seja um negócio, né?
Claro, não, com certeza. Fantástico. E assim, vamos começar dando ideias. Malu, você como cineasta, aonde que começa quando você pensa assim, eu vou escrever uma série? Aonde que o empresário, o empreendedor, ele pode começar a criar uma narrativa? Assim, dá umas dicas para a gente. Só para complementar o que a Lúcia estava falando, eu acho que, além da coisa da paixão, a minha pergunta clássica que eu fazia para todos os entrevistados, às vezes no início, às vezes no final da entrevista, dependendo de como é que a coisa andava, era sobre exatamente isso. Vinho, é paixão ou é negócio? E posso dizer, 90%, até os que disseram que era negócio, começaram que era paixão. Vinho é isso, é como você disse, você entra na garrafa, você não sai nunca mais, é isso, não tem outro jeito. Enfim, vamos à narrativa. Eu acho o seguinte, que é sempre o que interessa muito ao espectador, a pessoa que está assistindo, a pessoa que está querendo entender e conhecer aquela vinícola, tem um caminho. Que caminho é esse? Ou o cara tomou o vinho, gostou do vinho e quer conhecer um pouco mais de onde veio esse vinho, quer dizer, de que forma esse vinho foi produzido, quem produziu esse vinho e de onde veio esse vinho, esse é um caminho. Um outro caminho é o cara que quer beber um vinho, mas ainda não conhece nem essa vinícola, nem esse produtor, nem ninguém que tenha relacionado. Esse é o cara que eu aposto na minha série. A minha série é para esse cara que fala assim, gosto de beber vinho. Nossa, tem vinho brasileiro? Nem sabia. Achei que só na Argentina e no Chile. Aí o cara vai ver o vinho brasileiro, ele fica encantado, porque vocês duas sabem muito bem, Larissa, então sabe de cor e salteado, como é bonito o processo, entendeu? É lindo, as imagens são sempre lindas. Você bota um drone em cima de uma videira. De um vinhedo, De um vinhedo, exatamente. É lindo. Não precisa nada. A luz no Rio Grande do Sul é realmente privilegiada, também tem essa questão. Eu acho que o importante da narrativa é criar uma narrativa para especificar para quem é essa narrativa. Se essa narrativa é para o cara que está procurando um vinho, se é para um cara que está querendo conhecer um pouco mais, etc. e tal. Mas eu aposto sempre na informação da produção. A produção, eu sou uma pessoa que fiz muitos vídeos institucionais a minha vida inteira. Principalmente no começo da minha vida profissional, eu fazia muito de Petrobras, coisas. Eu me dava muito bem com esses vídeos e fazia isso com muito prazer, porque eu acho que a produção tem muito glamour, sabe? A produção, ela não é aquele negócio mecânico, entendeu? Só. Ela tem muito glamour se você souber buscar por ele. Basicamente, é esse que eu acho que é a dica maior, é buscar esse glamour da produção. Muito boa dica, é verdade, Malu. E a produção, por mais que nós que nascemos nas vinícolas, é coisa do dia a dia, mas para quem não é do mundo da vinícola, isso faz muita diferença, né? É um glamour, tanto é que no Vinho na Vila a gente coloca a pisa da uva e o pessoal que são produtores, eles, legal, mas realmente o grande público gosta muito, né? Exatamente. Não, eu acho que o que acontece, assim, o grande público, né, o consumidor que compra geralmente em mercados grandes, né, que não está acostumado a ir à vinícola, muitas vezes não está nem acostumado a ir a lojas especializadas, né, o grande consumidor vai no supermercado, vai na prateleira e muitas vezes olha o que está escrito embaixo da prateleira, que é o preço, né. Então, muitas vezes ele ainda olha para um rótulo escrito em outra língua, às vezes por um preço igual ou um pouco mais barato do que o nosso, e leva de fora porque é um vinho importado. Só que ele não sabe, ele não conhece essas histórias todas que tem. Então, eu acho que é muito importante para as vinícolas aqui valorizarem sempre o que elas têm, o tipo de trabalho que elas têm, o tipo de negócio que elas têm, e muitas vezes o que elas fazem,
E como a Larissa estava dizendo, elas não valorizam porque para elas é uma coisa muito comum. Então, se a gente vai... Tu foste a várias vinícolas aqui no interior do Rio Grande do Sul, Malu, mas a gente vai a uma vinícola pequena, média, no interior do Rio Grande do Sul, onde tem pequenas empresas familiares que ainda colocam rolha manualmente. Tem isso. Muitas, não é só uma, tem várias, né? Que te mostram esses equipamentos e às vezes mostram até algumas com um pouco de receio, assim, de vergonha. Isso não é uma vergonha. Isso é tradição, isso é uma cultura, isso é uma forma de valorizar ainda mais o que é feito artesanalmente, né? Às vezes a gente entra em lugares que são totalmente limpos, pasteurizados, não que isso não deva ocorrer, e sim, isso deve acontecer. As coisas têm que ser limpas e têm que ser sanitárias, cada vez mais sanitizadas. Mas, por outro lado, aquilo que mostra a tradição também é importante. A gente sabe que o mofo e o bolor que estão na parede importam para o vinho que está dentro da barrica, né? Então, essas coisas todas a gente, de alguma forma, tem que mostrar, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente, de alguma forma, personalizar o que está sendo feito ali, né? Ok, pode ter uma rotulagem mecânica, pode ter máquina para muitas coisas, mas quem faz o vinho é o enólogo. É ele que faz o vinho. Bom ou ruim, mas é ele que faz, né? Eu acho que nesse sentido, só para complementar, eu acho que os que sacaram isso muito claramente no Rio Grande do Sul é o pessoal lá do Caminho de Pedra, o Strapasson e o Salvati, né? Que apostaram exatamente nisso, nessa tradição, no que parece ser. Você nem vê a produção, você vê o cenário da coisa toda, né? Isso é muito... E atrai muita gente, as pessoas acham lindo, né? Então, eu acho que essa coisa da tradição e do que é mais rústico. Hoje em dia, principalmente, a gente busca muito isso, né? Busca-se muito mais da terra, o que é mais menos comum, menos industrial, né? Acho que a gente, nesse sentido, acho que as vinícolas brasileiras evoluíram muitíssimo, do ponto de vista de produção, muitíssimo, porque tem hoje um vinho competitivo internacionalmente e com condições de competição uma paridade muito grande com o resto do mundo. Agora, eu acho que o segredo dessa narrativa que está falando é o seguinte, justamente combinar esta possibilidade de se fazer tecnicamente incrível e para competir internacionalmente e com qualidade, estação muito grande, com essa tradição de fazer um vinho que é uma coisa que veio lá do avô, que fazia o vinho para tomar, o vinho da colônia, né? Que fazia para tomar em casa, só não vendia, aquela, entendeu? Eu acho que a junção desses dois caminhos é talvez a grande chave para um mercado diferenciado, eu acho. Eu acho que uma coisa que é importante também salientar é claro que essa tradição, a história, né, a coisa do artesanal é muito importante. Porém, algo que a gente tem que pensar sempre é que o que o vinho precisa muito? O vinho precisa de novos públicos, não só aqueles públicos 40 ou 50 a mais, né? Então a gente precisa, que ninguém da cerveja me escute, mas precisa roubar um pouco desse público da cerveja, né? Então, assim, claro que toda essa tradição é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, o produtor tem que pensar um pouco à frente. E aí eu acho que estão de parabéns esses também que estão apostando em novas formas, o vinho em lata, por exemplo, e não estou fazendo nenhum juízo de valor, de qualidade, se ele é bom, se não é bom, porque tem vinho bom e tem vinho ruim de todos os tipos, né? Então, acho que é importante se pensar que novos formatos, novas formas de beber, novas maneiras de beber, novos tipos de vinho. Agora está se falando muito, já está se produzindo vinhos com níveis de álcool mais baixos, para que as pessoas possam consumir com mais com essa preocupação da saúde. Então, eu acho que tudo isso é muito importante de se pensar também, porque, ok, a tradição é ótima, é linda, e nós gostamos muito, esteticamente ela fica bonita, a história ser contada é boa, mas nem sempre é o que o consumidor quer, né? Então, é difícil alcançar esse equilíbrio, mas é importante buscá-lo sempre, né? Sim, com certeza. Só uma coisa que nessa coisa, os espumantes, que foi essa quebra de
paradigma enorme, né? Os espumantes têm atingido públicos nunca imaginados. Eu conversei com o Rodrigo da Cavigás e ele disse exatamente isso. Antigamente, os rapazes não bebiam vinho, os homens não bebiam vinho espumante, quer dizer. Não bebiam vinho espumante, achavam que era coisa de mulher. Essas quebras de paradigma que têm acontecido agora, uma atrás da outra, para você ver, porque não há bem... Eu sinto uma diminuição muito grande com relação ao preconceito ao vinho brasileiro. Eu sou aqui no Rio, eu sou embaixadora total. Toda hora eu estou falando disso, toda hora eu estou conversando sobre isso. Quando eu vou a uma festa e levo vinho brasileiro, essa é a minha onda, né? Agora, eu sinto que as pessoas ficam estranham. Eu, quando voltei, só para ilustrar, quando eu voltei do Sul depois de um mês lá no Vale dos Vinhedos, carregado de caixas na mala? Né? E aí eu trouxe e fiz uma festa aqui em casa, só com os cineastas que já trabalharam comigo, são amigos que tinham viajado comigo para a França, porque no ano anterior eu tinha ido para o Festival de Cannes com um projeto, e depois eu fui fazer aquele circuito de Bordeaux. E essas pessoas estavam lá também. E aí chamei todos aqui e servi só vinhos brasileiros. Foi a noite inteira, entendeu? Porque ninguém imaginava, não sabia, ninguém sabe. Esse é o nosso trabalho, que as pessoas saibam. Então, veja que isso tudo que tu... Desculpa me interromper, mas isso tudo que tu estás dizendo é o que a gente está buscando com o Brasil de Vinhos, né? Porque na hora que a gente criou esse Instagram, né, Brasil de Vinhos, que é uma coisa fácil de achar, a gente está fazendo com que essas pessoas que tu surpreendeste com um vinho brasileiro de alta qualidade descubram de onde eles vêm, né? No Instagram tu tem o endereço desse lugar. Se tu vai para o site, tu pega mais detalhes, descobre que tem 4, 5, 6, 10 vinícolas todas na mesma região que tu pode fazer em 2 dias. Então, a gente tentou criar um atalho para que essas pessoas possam conhecer mais de perto essas produções, né? Sim, e pegando esse raciocínio de vocês, que eu acho super interessante o que vocês estão falando, de o público conhecer mais o vinho, que é também um trabalho na Vila faz. Os eventos são para públicos mais jovens, né? A Mulu sabe, o nosso público é muito jovem, é bastante inicial, apesar de que agora a gente tem um público até bem sênior que está indo nos eventos, que conhece bastante vinhos do mundo, mas estão chegando e conhecendo o vinho brasileiro com as vinícolas lá nos eventos. Como que as vinícolas, vocês, a Malu como cineasta, você como jornalista, como que as vinícolas podem se conectar mais com o consumidor? Porque, assim, já tem a série, tem o teu blog, tem os eventos que o Sebrae né, faz, como o Vinho na Vila e outros eventos de vinho brasileiro. Como que as vinícolas e o sommelier, a pessoa que está começando a trabalhar com vinho brasileiro ou quem já está há muito tempo no mercado, pode se conectar com esse público? Porque esse público está em casa agora, né? Então, como que ela pode criar, vamos dizer assim, do início para se conectar com esse público, Malu, na tua opinião? Eu acho que tem que criar muitos canais, sabe? Canais de informação, canais de promoção, sabe? Tudo que se pode fazer como blog. E tudo que você pode fazer para informar nesse momento é o melhor que você pode fazer nesse momento da pandemia. Eventualmente, claro, quando acabar a pandemia, quando a gente voltar à vida normal, vamos ao vinho, né? Vamos a Clean, né? Festival, vamos aos eventos. Nesse momento, a conexão é informação, não tem outra. E venda. Eu tenho recebido várias possibilidades, vários novos canais de venda, diretamente das vinícolas, o que eu acho que demorou. Tem mais a que ser. Sim. É isso, entendeu? O cara tem que fazer isso. E vou te dizer mais, eu essa semana recebi não era, mas era de uma outra vendedor, em que você faz a sua adega. Por exemplo, você não quer 6 garrafas daquilo para não pagar o frete, né? Porque sempre o frete encarece muito a compra. E aí ele faz uma adega, lá você vai comprando, quando der o valor de que você paga o frete, você não precisa pagar o frete, ele te manda. Eu achei genial da parte dele fazer isso, entende? É uma coisa muito simpática para o consumidor. Eu, como consumidor, acho muito simples, e sou consumidor, super. Mas eu acho que é isso, criar muita informação,
muitas possibilidades de venda, facilitar a vida do consumidor, sabe? Porque o Brasil tem esse péssimo dificultar a vida do consumidor de uma maneira louca, né? É uma coisa impressionante. Essa questão de facilitar a vida, facilitar a compra é muito importante, né? Eu acho que cercar, como você está falando, de informação, mas vinho também tem muito a questão da prova, né? Da experiência, de sentir, de provar. Então, assim, nesse momento que algumas pessoas não conhecem algumas marcas, talvez o interessante seja, de alguma forma, tu comparar elas com alguma coisa. Ok, se pode fazer, ou como se tem feito muito lives com sommelier, com enólogo, fazendo algumas comparações e te mostrando esse rótulo novo, que tu não conhece, que tu nunca provou, ele lembra tal coisa e tal coisa, e tal bebida e tal outro e tal esse, porque de alguma forma o consumidor que está um pouco acostumado com aquele anterior também pode imaginar o que vem pela frente. A gente sabe que o vinho nunca é igual, mesmo que seja da mesma barrica, mas a pessoa pode ter um pouco da noção do que vem por ali, né? Nesse momento é muito difícil, porque a gente não tem como provar. Numa loja, né, uma boa loja de vinho, ou mesmo uma loja, um supermercado que tem um departamento bom, uma adega boa, sempre tem uma degustação para ser feita. E aí o consumidor que está ali porque efetivamente conhece ou quer conhecer, ele prova e não precisa levar. Ele pode levar ou não, e na maioria das vezes, quando tem uma degustação, ele leva, mesmo que seja outra coisa. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante também pro vendedor do vinho, pro vinhateiro, pro cara do marketing, pro cara do comercial. Para vender vinho, tem que investir. Para tu vender um vinho, tu tem que abrir um vinho. Porque assim, se tu abre uma garrafa de vinho, tu vai vender 10. Se tu não abre nenhuma, talvez tu venda 3 ou 4. Então é muito importante saber disso. Mas vai custar caro. Não vai custar caro. Pensa que é um investimento abrir uma garrafa para abrir uma caixa, para vender uma caixa. Então acho que isso é muito importante também de se salientar. Vinho não se vende sozinho, por melhor que ele seja. Tem que ter uma ajuda, né? E ajuda é o conhecimento, é a prova, é um testemunhal, né? Então, acho que isso é bem importante sempre. Nesse sentido, a gente está com um problema por causa da pandemia, porque eventos como os que a Larissa faz são exatamente isso. Eles são os eventos em que você prova... Pô, Larissa, eu vi no evento errado, Larissa. Não estou provando nada. Não, por enquanto está online, mas em breve... Não, você não tem isso. É um espetáculo, porque você tem um monte aquelas todas as vinícolas brasileiras, você vai com a sua taça personalizada, vai ali, prova. E aí, tô com um copo d'água do meu lado, que decepção. Não, a pessoa não sai sem uma garrafa de vinho de lá, não sai, porque não tem como, entendeu? E a Larissa teve, vou fazer um elogio agora, porque ela teve uma grande sacação de fazer esse Sparkling Festival que ela fez aqui no Rio de Janeiro, na época de verão. Ótimo. Assim, os vinhos brancos, os espumantes, que aqui são, obviamente, as tradições cariocas, porque aqui é um pouquinho limitado, né? Nós temos esse clima meio... Né? Se bem que esse ano está até bonzinho, mas, de qualquer forma, não é o clima... Você tem absoluta razão, eu estou com você e não abro, acho que é isso mesmo. O cara precisa provar, ele precisa saber, e ele precisa saber se ele gosta. Porque um cara que não conhece, ele pode dizer assim... eu me lembro do último evento que eu fui da Larissa, eu comprei várias garrafas da uva Goethe, que é uma uva que eu já tinha provado lá com Salvati, lá no Caminho de Pedra, que ele tem um belo vinho da uva Goethe. E aí comprei várias, assim, quando eu olhava, mas que uva é essa? Que uva é essa? Eu digo, prova. Vai por mim, porque é boa, é uma delícia, ela tem um frescor, ela é a cara do Rio de Janeiro, ela é a cara da coisa verão, sabe? Assim, essa coisa mais informal. Fresco, né? Exato. E essa vinícola que tu provou, Malu, que tu adorou, que é a Casa del Nono, do Matheus Damião, do pai dele, eles vão estar hoje às 18 horas aqui na live. Opa! Falando, porque contando por que essa uva é diferente, enfim, só tem nessa região, então fiquem ligados às 18 horas, o Matheus vai estar contando tudo pra gente aqui. E imperdível. Assim, nós já temos perguntas para vocês, tá? Abrimos aqui as perguntas, temos uma pergunta bem interessante. A Lorena, que se inscreveu, está aqui todos os dias com a gente aqui na nossa semana. Ela perguntou, e a criação
de conteúdo para quem não é a vinícola, mas sim as outras etapas da cadeia, distribuidor, consumidor. Vejo muitos perfis que só postam foto da garrafa e percebo que o público quer mais. Isso eu acho que uma coisa muito importante também é saber o seguinte, ó. Ao fim e ao cabo, quem tá ali olhando aquele Instagram, ou aquele blog, ou Facebook, whatever, sabe que a pessoa quer vender alguma coisa, sabe? Mas você não precisa postar uma foto com o preço de uma garrafa e não dizer mais nada. É importante contar um pouco. Tu quer vender uma garrafa de uma Pinot, conta a história da Pinot, qual é a origem da Pinot, de onde vem aquela uva, quem é o produtor, por que ele planta Pinot, onde é que ele planta Pinot. A Pinot é uma uva que é feita a champanhe, na região de Champanhe, é espumante. Conta um pouco de tudo isso e lá no fim tu lembra o cara que quer vender a garrafa por R$80, né? Ele sabe disso. Então é importante também ter um peso nesse conteúdo para que o consumidor não fique achando que aquela marca apenas quer alguma coisa e não dá nada em troca. É importante que a marca se preocupe em ter alguma referência sempre, em ter alguma credibilidade para ele, fora o fato de efetivamente querer vender algo, né? Eu acho que o vinho tem uma especificidade que quando você vai ao supermercado você pode observar. O cara vai e pega o sucrilhos, pega o sabão, ele para e ele olha, ele lê. Ele lê. Então, essa leitura é uma leitura fundamental, com essas informações, contendo uma breve informação como essa que a Luz acabou de falar, por exemplo, o que é a Pinot, por que a Pinot, ou até mesmo que o cara mais leigo gosta muito de saber com que vai a Pinot. A Pinot vai bem com pizza, vai bem com hambúrguer, vai bem com o quê, né? E esses enxergar, esse que eu estou falando especificamente aqui para a Lorena, o revendedor, né? O revendedor, o cara que conseguir achar uma conexão com esse espectador. A conexão comida é sempre uma conexão muito fácil, muito rápida, né? Todos nós gostamos, todos nós apreciamos, todos nós comemos. Então, essa conexão eu acho uma conexão muito fácil, muito rápida e fácil. Então, eu acho que informação é um pouco de curiosidade. O cara tem curiosidade de parar aquele vinho, ele pode estar entendendo nada, mas ele olha para aquele rótulo, ele pensa no que é aquilo, ele pensa. Eu também gostaria de dar um toque para o pessoal dos rótulos. Eu acho que assim não adianta entupir o rótulo de arabescos, porque isso não resolve o problema do vinho. O negócio do vinho é você entender o que tem ali, o nome do produtor, a uva que tem ali, a graduação alcoólica e a contrarótulo, uma breve história ou uma informação, uma curiosidade. Não tem que escrever um tratado no rótulo. Exatamente, também não tem que escrever um tratado no contrarótulo. Eu acho que eu tenho visto muito isso acontecer, tenho visto que, na verdade, isso tudo que eu estou falando está acontecendo. Eu estou vendo que os rótulos estão mais enxutos, menos arabescos, cada vez menos, cada vez mais uma coisa mais clean, né? Eu acho que isso é importante. É uma tendência agora também, né, dos negócios, o minimalismo, até porque a gente está vendo a pandemia, nós estamos minimalistas, né? Exatamente. É verdade. Virou minimalista, então, a gente praticamente, eu vejo por mim, a gente não precisa de muitas roupas diferentes, a gente não precisa ter o melhor carro, porque está todo mundo dentro de casa agora, na mesma condição, né? E assim, a gente fala de vinho, de gastronomia. Vinho é uma bebida, né, milenar, enfim, e ele não mudou muito desde que foi inventado. O que mudou foi talvez a garrafa, algumas coisas, incluiu o rótulo, outras coisas assim. E a comida também tem no dia a dia. Como que a gente pode inovar no vinho? E na alimentação também, na forma que a gente se comunica. Porque ontem a gente teve um palestrante aqui, que é o Renato Santos, ele falou muito de inovação, que o vinho, né, em lata seria uma inovação, enfim, em outros formatos seria uma inovação, mas como que o conteúdo pode ser inovador com tanta oferta de conteúdo de gastronomia e vinho? Hoje, se a gente for abrir o Instagram, acho que, não sei qual o percentual, mas muitíssima gente fala no mundo inteiro de comida e vinho. Então, como prender a atenção do público e ser inovador nesse momento? Assim?
E tem uma coisa assim também, né? Quando a gente começa a prestar mais atenção nesse mundo, esse mundo te persegue, né? Então, Persegue. assim, não adianta se agora tu vai ali e procura uma garrafa d'água, tu vai ficar uma semana que vão te ofertar garrafa d'água. Então, assim, nós aqui que estamos falando que temos não sei quanto tempo de envolvimento aí com vinho em proporções diferentes, o Instagram de cada uma de nós e as redes, assim, tu abre os 20 primeiros devem ser vinho, ou taça, ou né, qualquer coisa desse gênero. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba caindo no mais do mesmo, né? E como a gente foge dessa armadilha? A Malu estava falando as diversas formas que a gente pode escolher para contar, né? A gente nem sempre precisa falar sobre vinho e comida e precisa mostrar vinho e comida. Por outro lado, se a gente começar a fazer uma rápida busca nas redes sociais, as fotos que as pessoas mais curtem e comentam são fotos de comida. Às vezes o texto não é tão olhado, não é tão apreciado assim, né? Mas as fotos, sim. Então, é um assunto recorrente e que vai ser muito difícil ele sair das manchetes, digamos assim. Então, o que tem que se investir sempre é em boas imagens, é numa boa forma de contar essa história e, de alguma forma, poder apresentar o produto que não seja de um modo tão comercial, como muitas vezes se faz, né? Totalmente. Na Eu minha acho visão. eu acho também que falta um pouco de conhecimento do consumidor. Essa coisa que você estava falando da alcoólica mais baixa, e também eu tenho, quando estive no Sul, muitas vezes, vários produtores do vinho doce, o vinho mais, o tal do suave, tal, não sei o quê, que era muito apreciado, que as pessoas compram muito. Conversei muitas vezes sobre isso, porque não consigo compreender como é que uma pessoa bebe aquilo. Mas, enfim, tem gente que O vinho de adora, mesa? né? Não, vinho doce, o suave. É o suave, né? Isso é um gosto pessoal, eu não consigo compreender, eu digo porque eu gosto sequíssimo. Mas, enfim, eu acho que compreender um pouco esse consumidor, esse novo consumidor, compreender, ajudar um pouco esse consumidor fazendo vinhos de graduação alcoólica mais baixa, para que eles sejam vinhos mais fáceis de beber, os vinhos tranquilos, ou os espumantes, o que quer que seja. Acho que há um caminho enorme a ser percorrido. É muito novo. Isso é muito novo. Ainda que a gente esteja falando de um vinho que é produzido desde 1805, porque o cara tinha uma cantina embaixo da casa, o mercado, como mercado, é uma coisa muito nova, né? Então, sim, há que se conhecer muito esse consumidor ainda. E ampliar, né? Porque, por exemplo, eu fiquei muito impressionada, vou dizer para vocês, com Pernambuco. Eu fiquei muito impressionada, porque eles produzem o vinho deles, que é todo lá, não acho em lugar nenhum, eu não acho aqui, não se acha, é todo lá. Muito do vinho é vinho doce, adocicado, que é o preferido deles. E é um mercado enorme. E tem uma cadeia de supermercado, que agora esqueci o nome, mas que é uma grande cadeia de supermercado nordestina, que só vende o vinho deles. Entendeu? O vinho produzido lá. E vende para burro, vende para caramba. Entendeu? Então, esse consumidor é que a gente precisa saber quem é esse cara. Entendeu? Eu tive a oportunidade de ver um ou outro quando eu estava na vinícola na Bianchetti, Tedesco, e comprar. O pessoal chega lá, são pessoas já conhecidas dele, porque ele nem tem um ponto, ele é uma vinícola realmente muito pequena, a menor de todas as que eu filmei. Então, o cara chega lá e aí sai de lá com uma caixa de vinho. Às vezes, um pouco de suco de uva, que o suco de uva dela é orgânico, é muito bom, e sai de lá com a caixa. E assim é. Ou seja, essa combinação que o Brasil fez logo de cara, o turismo funcionou super bem aí no Sul, principalmente, né? O Sul é impressionante. Ali o Vale dos Vinhedos eu ficava com a alta, depois da alta do dólar, então, nossa senhora, era uma tal de entra e sai o tempo todo, todo mundo que vai compra. Não existe o cara ir na vinícola e não comprar nada. Eu não vi em momento algum, entendeu? Em nenhuma vinícola. O cara entrar para comprar e não comprar nada. Conhecer e não comprar nada. Uns compram mais, outros compram menos.
E talvez é por conta disso também que a Lúcia, você falou, né, Malu, da experimentação, de ter experiência. Mas como que a gente pode levar? Porque assim, você ir na vinícola ou ir até nos nossos eventos, você tem a experiência, Claro. né? Você tem a taça, vai degustar, vai na vinícola, tem o cheiro, né? Tem os proprietários, tem toda aquela experiência. Como transmitir essa experiência para uma tela de celular e de computador? É difícil de pensar, né? Não acho, não. Não acha? Não. Então, Não, dê não dicas acho. aí pra gente. Acho que o audiovisual ele nasceu para isso, entendeu? Eu acho que quando eu tô, a gente já está acho que na quarta ou quinta repetição e eu tenho 2 canais para o pessoal falar, para o pessoal conhecer, que é o do Instagram Vinhos BR a série, né? E o Facebook também. Inúmeras vezes uma pessoa disse para mim: hoje eu assisti o programa tal com o vinho do fulano tal, com esse mesmo vinho. Foi como se eu estivesse lá na vinícola. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência totalmente virtual, mas é uma experiência, e é uma experiência de degustação, de prova, entendeu? A pessoa na verdade... felicíssima, né? Não, a pessoa fica felicíssima porque ela tem a oportunidade de trazer. Outro dia foi alguém da Cavigás, alguém da Gás que estava assistindo o programa Gás, me mandou uma foto de uma botou no Instagram do Beck uma foto dela servindo, um filminho dela servindo a taça e o programa passando atrás. Numa alegria essa criança, você não tem ideia. Uma alegria sensacional. Sim, porque é isso. Entendeu? A gente não está podendo sair, mas a gente pode ver e beber. Olhar. Porque na verdade, assim, o ato de alguém falando sobre aquilo, mostrando aquilo, te dá vontade, né? Então, assim, são 4:50 da tarde, mas eu acho que se eu tivesse ouvindo esse papo, eu já teria aberto uma garrafa de vinho. Porque a gente está falando sobre, aliás, já me deu vontade, só que eu estou no 2º andar, não vou descer para atrapalhar. Mas a gente está falando sobre o assunto, a gente está lembrando de sensações. A gente está pensando como é bom aquilo outro, aquelas coisas que a gente falou. Então agora tu tá falando da uva Goethe que tu gosta, imagino que tu vai desligar aqui e vai lá abrir uma garrafa, porque me deu vontade também. Eu pensei, não tenho aqui em casa. Mas sabe, quem gosta fica curioso com algumas coisas. E eu acho que esse é um dos principais incentivos para o consumo do vinho, é a curiosidade. A gente vê... dependendo, né, do lugar que a gente está ou das pessoas com as quais a gente convive, tem gente que está muito acostumada a tomar determinado rótulo, determinada uva e determinado país. É que nem um restaurante, tu vai naquele restaurante e pede sempre aquele prato, prova outro, testa. O cara fica pensando assim, não, mas aquele é tão bom, eu não vou arriscar, risca, pode descobrir que é ainda melhor. Sabe? Então, assim, uma das coisas boas é essa enormidade que a gente tem de uvas e de terroirs que a gente tem, só falando no Brasil especificamente. Agora, aqui na região sul, os vinhos da campanha, né, que receberam também IP agora no início de maio, os vinhos da campanha são uma região que está para ser... A região da campanha é uma região que está para ser descoberta, assim, tem coisas muito boas lá. Né? Tem produtores antigos, tem produtores mais novos, as novas gerações já estão tocando à frente. Eles têm algumas experiências lá que a gente estava falando muito bacanas. Tem um local lá que é a Estância Paraíso, que faz observação de estrelas à noite com um grupo de astrônomos. Em noites estreladas de verão, a partir de setembro, outubro, eles fazem isso. Isso, assim, é uma coisa de cinema, até para ti que trabalha com isso. Sabe, já está na próxima temporada essa. Eles levam astrônomos da universidade lá da região e passam a noite, fazem hambúrguer na madrugada e ficam tomando vinho. Devem ver todas as estrelas do mundo. Eu já tô eu quero já participar dessa experiência, adorei. Então, assim, o que eles tentam fazer ali e se fazem em outros lugares? Tu vai além da experiência do vinho. Agora, na Serra Gaúcha, né, tu falaste na Luiz Argenta antes. A Luiz Argenta preparou para o Dia do Vinho, não sei se foi só domingo passado ou vai ser nesse também, um cinema drive-in lá nas terras deles. A Peter Longo, se eu não me engano, também estava fazendo. Então, assim, é outra experiência além de botar o vinho na taça e tomar. O cara tá sentado no carro, vem alguém, traz a comida, um filme, traz uma taça de vinho, de espumante,
o dia do vinho com o dia dos namorados, né? Tu vai namorar no drive-in tomando aquele vinho. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Então, assim, tu tá indo além daquilo que tu oferece, que é o vinho, tu tá vendendo muito mais coisa, né? Porque, na verdade, todas as vinícolas que propõem a participação em colheita noturna, que virou uma moda. No verão passado era uma moda a colheita noturna e tal. Então, é a novidade. E essa parte da onde? Ela parte dessa curiosidade, exatamente como você falou. Se você não tiver curiosidade... Agora, imagina, olha que experiência bacana, você vai lá e vai colher uvas durante a noite, depois vai ver o processo, depois vai beber esse... Puta, experiência bacana pra caramba. Mas é preciso transcender essa experiência, porque essa experiência é uma experiência recorrente. Essa altura do campeonato, quase todas as vinícolas do Vale dos Vinhedos fazem colheita noturna, produção do vinho, pisar no vinho. A pisa, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é preciso transcender isso. E é a forma de transcender, é fazer o drive-in, é fazer essa coisa astronômica que você acabou de me falar, me tocou profundamente. Estou quase... Quer dizer, agora não, porque não dá, mas na hora que começar a poder ir, eu irei, com certeza. Não, o ano passado, em setembro do ano passado, eu não me lembro, choveu, estava frio, estava programada para ir, foi em setembro, mas estava muito frio ou teve uma chuva, não me lembro que não teve, mas esse ano, se tudo der certo, estarei lá. E isso que vocês estão falando é inovação, né, pessoal? É inovação no mundo do vinho. Você vê uma vinícola, uma coisa super tradicional, a Luísa Argenta fazer drive-in, e aí você faz Paraíso fazer esse tipo de experiência. Isso é inovar. Meninas, vocês não vão acreditar, mas já passou 1 hora do nosso papo. A gente tem muita coisa para falar. É muito bom sempre estar com vocês. E assim, a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco nós temos o Vale do Guete. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso produtor brasileiro, né, e para o nosso chefe de cozinha, o pessoal que se inscreveu essa semana, uma mensagem para eles, e também que deixasse os contatos de vocês, os contatos da série, o contato do blog, para o pessoal também conhecer, curtir, enfim, poder assistir e ter um pouquinho dessa experiência aí que vocês estão mostrando para a gente. Por favor. Certo, então assim, Brasil de Vinhos, né, na verdade é um portal e um Instagram, então sugiro que as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre o vinho brasileiro e aos produtores que estiverem aqui, as vinícolas que estiverem aqui, @Brasil de Vinhos, brasildevinhos.com.br também. A inscrição é totalmente gratuita para as vinícolas, né, e quem é sommelier, quem é enólogo, quem é consumidor de vinho, pode procurar conhecer as vinícolas pelo Instagram, depois vai para o site, ver as localidades, as localizações, onde elas estão. Se vocês conhecerem alguém que não está ali, nos mandem um e-mail que a gente vai atrás, ou melhor, mandem o nosso perfil e provoquem que as pessoas nos procurem. É totalmente gratuito e o que a gente quer fazer é isso, é fazer com que o consumo aumente, o consumo do vinho nacional aumente, do vinho brasileiro aumente, que o consumidor brasileiro passe a conhecer mais o vinho que se produz aqui no país. Bom, a série Vinhos BR, que é essa série que eu falei, ela está de novo sendo reprisada no canal Travel Box, que você pode assistir pela NET, pela Sky ou pela Vivo TV. E agora, exatamente, ele está começando uma nova reprise da série inteira. Você pode ter mais informações no Instagram, que é vinhos.br, _ a série, _ a série. E no Facebook também, o @vinhosbr. Eu queria dizer o seguinte para vocês, produtores, e para o pessoal que está trabalhando e batalhando pelo vinho brasileiro. Continue. Acho que é só isso que eu tenho que dizer, porque vale muito a pena. O vinho está cada vez melhor, a gente consegue... agora, hoje, a gente consegue em restaurantes incríveis, muito, muito bons vinhos, e restaurantes mais elaborados, que fazem harmonizações, como aqui no Rio a gente tem uns 2 ou 3, e o vinho brasileiro está sempre evoluindo. Eu acho que a gente está numa franca evolução e um público que cada vez maior e que cada vez gosta mais do nosso vinho. Então, eu todo o meu apoio e farei tudo que tiver ao meu alcance para divulgar
Obrigada, Larissa. Adorei, viu? Maravilha. Malu, muito obrigada pelo teu tempo, teu conhecimento. Lúcia, também obrigada por ter feito o convite para estar aqui com a gente. Pessoal, então vocês viram que como dá para inovar, como dá para escrever um conteúdo inovador e criar uma narrativa, né? As meninas deram várias dicas super boas. Se você não conseguiu anotar tudo, pode rever esse vídeo, vai ficar aqui no nosso canal do YouTube. E a gente volta às 18 horas com o Matheus Damian, do Vale do Guete, direto da Casa Del Nono. Então, voltem daqui às 18 horas que a gente vai estar aqui de novo. Tchau, tchau!